Fala rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar na prática como utilizar tabelas temporárias em memória no Delphi. Eu vou utilizar aqui o Delphi 7, tá? Ele já abre uma nova aplicação e é um recurso muito interessante. Eu uso muito, varia de projeto para projeto, você pode aplicar ou não, mas eu particularmente adoro, uso bastante. Uma das vantagens é você não fica conectado com o banco de dados, né? Você tem o mesmo recurso de um dataset normal, só que você não vai estar salvando no banco diretamente, você vai estar trabalhando virtualmente com essas tabelas. E depois você descarrega e salva no seu banco de dados. Se você não quiser, você simplesmente aborta, fecha a aplicação, pronto, não tem nada salvo. Ou você bota um delete, vamos ver tudo aqui certinho. E eu vou abordar aqui dois componentes. Um é o Client Dataset, que é nativo do Delphi, e o outro é da suíte de componentes do RX. Ele fica lá na RxDBOE. Esse são componentes free da RxLib. Você encontra até o link no nosso site para baixar. E aqui tem o RX Memory Data. Vocês vão ver que os dois tem outros aí no mercado também, a Dev, que também tem, mas aí são componentes pagos, mas você vai ver que a ideia é a mesma, tá? O client tem uma particularidade a mais que eu vou mostrar, mas são bem tranquilos de trabalhar. Então a gente vai fazer uma aplicação simples aqui, um cadastro de nome no CPF, só para vocês terem a ideia de como funciona a tabela temporária, a tabela virtual. Então vamos lá, eu vou colocar aqui um dbGrid e dois dbDit. Um para o nome e vamos botar aqui um para o CPF, tá? Nome, você trabalhar, por exemplo, com mestre de detalhe, você salva os filhos tranquilo, sem antes salvar o pai. Depois, quando você finalizar, você percorre tudo, aí sim você joga o banco de dados. Assim, é bem legal. Vamos botar aqui 5 botões padrões, né? Incluir, alterar, excluir, salvar e cancelar. Só botar os nomes aqui para a gente não se perder. Incluir, alterar. E a programação é como se você estivesse trabalhando com um dataset normal, seja ele o SQL Dataset, ou o Simple Dataset da paleta DB Express, ou o IB Dataset da paleta Interbase. Você vai ver que o código é basicamente o mesmo, só que a diferença é essa: a gente está trabalhando na memória. Esse aqui é o nosso EDNOME. Então o nosso formuláriozinho aqui já está pronto. Uma coisa importante, nós temos que colocar um data source, né, para poder ligar os nossos componentes DBOE no dataset, no caso client dataset. Vou botar um nomezinho aqui para ele, CDS clientes, e vou ligar o nosso data source no, vou botar o nome também DS cliente no nosso CDS cliente. Tranquilo até aqui? Então, próximo passo agora? Vamos criar os campos. Como que a gente cria campo num dataset? Um client dataset ou no RX Memory Data. 2 cliques, ele vai abrir o Fields Editor, ou o botão direito, Fields Editor. Mesma coisa aqui, botão direito, New Field ou Ctrl N. Vamos criar aqui 2 campos, nome. O tipo do campo vai ser string, tamanho 40, texto 40, né? E vamos criar também aqui um CPF, tipo 11 posições. Aqui você vê que você pode criar campo calculado, lookup, interna calc. Pode parecer que não tem diferença, mas tem o aggregate. E isso aqui dá um bom assunto para um próximo tópico. Dá para fazer bastante coisa com esses campos também. Vamos por enquanto criar ele do tipo dados mesmo, né? Data. E ok. E pronto, criamos os 2 campos que a gente precisa. Se eu tentar abrir aqui o Client Dataset, olha o que vai acontecer. Erro. Por quê? O Client Dataset, ele pode trabalhar em conjunto. Ele trabalha em conjunto com quem? Um Dataset Provider e um Dataset. Então, como nós vamos trabalhar com ele em memória, ele tá falando aqui que ele tá faltando um Dataset Provider, um Data Provider.
como a gente vai trabalhar com ele em memória, a gente não precisa dessa opção, que seria aqui que a gente ia ligar no Provider Name, tá? A gente vai fazer o que? A gente vai clicar com o botão direito, Create Dataset. Pronto, já abriu e ele já criou na memória dele um dataset com os dois campinhos que a gente precisa. Beleza? Vamos ligar agora aqui os campos no nosso Data Source. DS cliente, você já viu que já apareceu aqui o nome CPF. Aqui no DB Edit nome a gente tem que ligar no nosso campo nome e o CPF no nosso campo CPF. Até aqui tranquilo, vocês viram que não tem mistério nenhum. Vamos agora programar os botões. No incluir, um detalhe, você pode trabalhar com ele sempre aberto, tá? Não tem problema aqui. Então no nosso incluir, você só precisa fazer o que? Dar um append no seu client dataset e aqui a gente joga o foco lá pro campo nome. Alterar, você só vai dar um edit. Você vê que a programação é como se estivesse trabalhando com um dataset mesmo normal. No excluir, você vai dar um cds client.delete. Olha que tranquilidade. Salvar, cds client.salvar. Opa, .post. E cancelar, eu não botei o nome aqui, cds cliente.cancel. Vamos rodar para ver como é que ficou. Fechar aqui. Aqui uns ajustezinhos só para rodar no meio da tela. Vamos ver como é que tá aqui. Beleza, aplicação rodando. Incluir. Já botou em estado de inserção e já posicionou lá em cima pra gente. Então, teste 1, CPF, um CPF qualquer aqui, salvei, beleza? Já caiu aqui para baixo na nossa tabela temporária. Não conectei com banco de dados nenhum, estou trabalhando aqui local, offline, tranquilo. Vamos colocar mais um, teste 2. Faltou aqui um Ezinho, ficar bonito, salvei, beleza, e assim vai. Você pode colocar quanto você quiser, tudo está sendo salvo numa tabela temporária. Qual seria agora uma opção para você salvar no banco? Coloca um botãozinho aqui, finalizar, ou abortar. Fechou a aplicação, isso aqui tudo vai sumir. O seu finalizar, você percorre um por um e alimenta o seu banco de dados. Nosso botão excluir vai deletar normalmente, o alterar vai alterar, como se fosse um dataset. Se você quiser incluir e cancelar, tá vendo como é que é bem tranquilo? Não tem mistério nenhum. Então agora eu vou te mostrar como é que é o RX. Tranquilo, vamos botar aqui o nome dele de RX cliente. Vou criar também, dando 2 cliques, add new field, um nome do tipo também string 40 e o CPF string 11. A diferença, eu não preciso fazer aquele create dataset, nem tem opção, porque o RX já é uma tabela temporária, um memory data nativo, então ele não precisa fazer aquele create. Basta você vir aqui, dar um open ou um active true ou false que ele vai abrir. Vou excluir esse aqui até para ficar mais fácil. E vou ligar agora o nosso DS, nosso data source no client. Já abriu, já vai reconhecer que eu criei os mesmos campos. Tá tranquilo. E no código a gente só tem que substituir. Como tem pouco aqui, eu vou fazer na mão mesmo. O nosso CDS pelo RX. A programação é exatamente a mesma. E a diferença é que ele não é nativo do Delphi, né? Mas é free, você consegue baixar, até no meu site tem um link. E ainda vem com uma série de componentes que depois eu posso até fazer um post sobre, falando só, detalhando cada componentezinho daqui, tá? Então coloquei o nosso RX, não mudei nada na programação, hein? Só o nome. E você viu que é até mais fácil do que o cliente. Vamos testar. Incluir, teste 1. Salvei, incluir teste 2,
Salvei. E assim vai. Bem tranquilo. Nenhuma conexão. Pronto. Excluiu. Alterou. Cancelou. Excluiu. Excluiu. Aí agora a gente tem os tratamentos que a gente pode fazer, né? Se você quiser excluir esse cara aqui, vai dar erro. Por quê? Porque você está tentando excluir um dataset vazio. Como é que a gente corrige isso? No seu botãozinho de exclusão, você verifica antes se o seu RX cliente está vazio. O que eu fiz aqui? If not RX cliente is empty, né? Se ele não tiver vazio, aí sim ele exclui. Então não vai mais dar o erro. Só vai excluir se realmente tiver algum registro para ser excluído. Tranquilo, né? E você pode explorar o componente de várias formas. Nas propriedades dele aqui, ele tem o sort on field, por exemplo, que ele ordena pelo campo que você quiser, por nome ou por CPF, ou um outro campo que você tiver. Então são componentes bem interessantes. Trabalhar com tabela temporária é bem interessante, vai agregar muito no seu projeto. Eu recomendo, eu utilizo bastante. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E um abraço para todo mundo.